Localizada numa península na costa oriental da Ásia, a Coreia do Sul é uma nação onde a tradição e o futuro se confundem. Ao mesmo tempo em que é uma potência mundial, símbolo de tecnologia e educação, o país preserva uma história milenar. A Coreia tem o início ligado à legendária dinastia de Tangun, cujo primeiro rei governou a partir do ano 2333 a.C. Após centenas de anos sob domínio de chineses, mongóis e, por último, dos japoneses, em agosto de 1948, fundou-se a República da Coreia. Um mês depois, foi proclamada a independência da República Popular Democrática da Coreia, mais conhecida por Coreia do Norte. A divisão em dois países, o lado sul, apoiado pelos americanos, e o do norte, pela União Soviética, provocou em 25 de junho de 1950 o começo da Guerra da Coreia. O conflito durou até 27 de julho de 1953 e somou mais de 3 milhões de mortes. Hoje, o país possui mais de 48 milhões de habitantes, espalhados por 9 províncias, 6 cidades metropolitanas e a capital federal, Seul. Considerada uma das 15 maiores potências econômicas do mundo, possui um produto interno bruto que supera 1 trilhão e 300 milhões de dólares e renda per capita de 27.600 dólares. A Coreia apresenta índices sociais de primeiro mundo. A taxa de alfabetização é de 99%. O índice de desenvolvimento humano é o 12º do planeta. O saneamento básico atinge toda a área rural e urbana e a expectativa de vida é de 75 anos para os homens e 82 para as mulheres. E o primeiro Fórum Brasil-Coreia, que acontece entre os dias 17 e 19 de outubro no campus da Unicinos em São Leopoldo, nasceu a partir de uma das viagens à Coreia, feita por uma comitiva gaúcha, liderada pelo governador Tarso Genro, para apresentar o Rio Grande do Sul ao empresariado coreano. O grupo foi composto por cerca de 70 pessoas, entre empresários, dirigentes municipais e representantes de universidades, como a Unicinos. E nesta comitiva estava o jornalista Carlos Rosen, repórter de política do Correio do Povo, que está conosco aqui no estúdio para contar um pouco mais sobre a experiência vivida na Coreia. Olá, Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Um prazer voltar aqui à Unicinos. Muito contente com o convite. Um prazer te receber. Bom, o Carlos volta porque foi aluno aqui da universidade e se formou em jornalismo aqui conosco, não é? Exatamente. De 2002 a 2007 fui aluno aqui da universidade. Fazia um tempinho que eu não voltava aqui, então satisfeito hoje em retornar. Um prazer te receber. Carlos, fala pra gente então como é que foi essa experiência vivida na Coreia com essa comitiva aqui do Rio Grande do Sul? Olha, a experiência, sem dúvida, foi uma das mais ricas, se não a mais rica que tive na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. É realmente uma coisa muito diferente do que a gente vê aqui, principalmente no aspecto da política da gestão do país. Isso é importante destacar. Eles têm um avanço impressionante e que se deu de uma forma ainda mais impressionante, porque, como foi dito ali na reportagem, eles tiveram a Guerra das Coreias de 3 anos, né, de guerra, e que devastou o país. E depois disso eles eram uma comunidade basicamente agrícola e em poucos anos, em 30, 40 anos, eles se transformaram numa potência industrial, líderes de segmentos como a indústria oceânica, que é a construção de plataformas e navios de exploração de petróleo e gás, líderes também na área dos semicondutores. Eles estão entre os líderes mundiais nessas tecnologias e também são praticamente poucos países que dominam essas tecnologias e eles estão entre esses países. A gente então tem umas imagens. É bem como tu mesmo comentaste, é um exemplo de gestão, né? Em tão pouco tempo conseguir toda essa evolução e esse crescimento. A gente percebeu nas imagens também que eles conseguem aliar bem a questão do contemporâneo com o mais tradicional, né? Carlos, como é que tu percebeste isso no dia a dia lá na cidade? Eles têm, isso aí está também muito vinculado à questão, ao foco deles na educação, que essa revolução de passar por uma comunidade agrícola empobrecida para uma potência industrial da tecnologia sempre foi muito vinculado à educação, à explosão e ao investimento que houve na educação, mas não só investimento, mas também a dedicação, porque no início eles não tinham dinheiro para pagar os professores, eram salários miseráveis, mas houve uma espécie de comoção pública pela educação e todos
professores aceitaram ganhar muito pouco e trabalhar muito por acreditar que aquilo desenvolveria o país. E essa questão cultural está vinculada à educação. Eles têm uma preservação cultural lá muito grande, que permite justamente observar esse contraste na sociedade do antigo com o novo, da metrópole de alta tecnologia que preserva castelos, palácios, melhor dizendo, né, são palácios, que têm cerca de 500 anos. A gente teve a oportunidade de visitar um desses palácios, aberto à visitação nos domingos, e é impressionante a conservação daquele lugar. Lá vivia um rei que tinha várias rainhas, né? Então cada rainha tinha um aposento, tinha o rei, e enfim, podemos conhecer aquele lugar que está amplamente conservado e o povo conhece aquilo, sabe daquilo, sabe falar sobre aquilo, que reflete muito a educação deles e reflete muito também essa preservação da história, mas ao mesmo tempo agregando a um grande desenvolvimento tecnológico industrial moderno. Bom, e essa dedicação à educação é justamente um dos pontos principais nas conversas dessa comitiva do Rio Grande do Sul, né, Carlos, que tu acompanhaste? Exatamente. Um dos focos da comitiva era buscar exemplos na área da educação, ver o que eles aplicam lá que pode ser utilizado aqui e buscar também parcerias, convênios, para que professores gaúchos possam vir para lá, que coreanos também possam vir para cá. O interessante lá na questão, se falou muito na questão salarial, né? E no começo eles ganhavam muito pouco, etc. Porque o país vivia uma crise profunda. E hoje em dia eles têm um salário anual de 50 a 60 mil dólares, enquanto aqui no Rio Grande do Sul, o piso do estado dá cerca de 6 mil dólares por ano. E aí perguntado, alguns empresários e algumas pessoas da comitiva, alguns gestores públicos também, começaram a perguntar numa escola onde a gente fez uma visita, até que ponto o salário do professor influenciava e determinava a qualidade. E então ele disse que retomou esse exemplo, que no começo eles ganhavam menos do que se ganhava aqui, certo, mas que essa comoção pública causou uma dedicação tão grande que eles conseguiram transformar a educação. Mas é claro que isso é uma história que eu gosto de contar, porque uma coisa que me inspirou muito lá... É interessante a valorização do profissional da educação, né? Mas o sentimento de que a educação transforma, porque eles conseguiram fazer isso lá. Mas é que, claro que isso, trazendo para a nossa realidade, é muito difícil, porque eles conseguiram criar esse sentimento porque eles saíram de uma guerra que destruiu o país. E sem dinheiro, sem alimentos, sem perspectivas, eles escolheram a educação como o único ponto de partida para algo melhor. É muito difícil aplicar isso aqui no Rio Grande do Sul, essa coisa da comoção, da união por uma coisa só, mesmo sem o salário, sem a retribuição. Lá eles conseguiram fazer, mas eles partiram de um ponto extremo para isso, né? Bacana, bom, experiência enriquecedora, então, como a gente pode perceber na fala do Carlos. Bom, Carlos, muito obrigado pela tua presença, parabéns por esse trabalho, pela viagem. Eu que agradeço a oportunidade e tenho um bom seminário, sem dúvida vai ser uma oportunidade muito boa para os alunos e para a universidade, até porque tem a HT Micron aqui no Polo, é a primeira empresa do Brasil de semicondutores, certamente vai ser uma experiência muito rica também. Com certeza, vai ser tratado no evento. Bom, relembrando então que o evento acontece de 17 a 19 de outubro. Mais informações com a programação completa do Fórum Brasil-Coreia no site unicinos.br/eventos/Brasil-Coreia. E amanhã, na reportagem especial, a gente fala sobre o primeiro imigrante sul-coreano a chegar no estado e nos apresenta um pouco dos costumes do país. E a seguir,